Hoje vamos trabalhar com uma temática que tem ganho relevância nos últimos tempos: a interseccionalidade. Como questões de raça, gênero e sexualidade, além de outras, que envolvem grupos minoritários ou minorizados, podem ser enfrentadas simultaneamente de modo a alavancar essas pautas. Como é crescer tendo a violência à porta e compulsoriamente deixar a escola? Negociar meu corpo não é fazer troca, não se paga uma vida como é dou nota suja ao vestido. Sangue na borda, quanto mais violência travesti suporta. Ele saiu de casa pra comprar uma bola. Pretinhas levam doces dentro da sacola. E a bicha na rua, perdida na hora, tá com 150, ela joga. Os fogos nos avisam, haverá uma troca engatilhada, os porcos vindos. Troca, é minha criança, é uma criança. Travesti também é criança. Na minha casa, na minha vida, pela janela o tiro todo dia comendo. Troca de troca, troca o filtro. Criança, criança, criança. Nossa convidada de hoje nasceu em Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e cresceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde desde cedo teve de enfrentar problemas relacionados à negritude e à homossexualidade. Seu encontro com a arte se deu no espaço da igreja, em que teve acesso aos corais e às aulas de canto, e também aos discursos normativos de cunho conservador, racista e transfóbico. O conhecimento adquirido nos bancos universitários, fazendo graduação em História, ajudou a romper com a religiosidade cristã e com os preconceitos nela embutidos, o que acabou por levá-la ao candomblé, onde se tornou abiã. Mas o interesse pela música revelado na igreja não arrefeceu, pelo contrário, ganhou força nesse processo, fazendo com que incorporasse as contribuições de diferentes gêneros, do samba ao jazz, ao rap, ao funk carioca. Ativista da causa dos transexuais e travestis e também da negritude, usa a música como instrumento de denúncia e veículo de mensagens que defendem essas identidades. Vamos conversar com a cantora e ativista Azula dos Palmares. Eu fico muito feliz com o convite, já acompanho o canal há algum tempo, o ativismo do canal, e foi um canal que me alimentou muito também, né, e me ajudou a conseguir chegar às minhas escolhas, né, e é isso que para mim é algo determinante, tal. Eu só estou trabalhando com música porque eu acredito, né, na energia e na mensagem que eu trago com o meu trabalho. Então, é mais ou menos isso. Agora, você nasceu e cresceu em regiões periféricas, na zona oeste do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Como é que essa vivência inicial marcou você? Foi determinante, assim, acho que a minha realidade é construída a partir desses referenciais, né? Então, quando a gente pensa o bem-estar social, né? As crianças criadas em apartamento e todo aquele controle dos pais e da escola, do moço que vai vir buscar para levar as crianças, isso não existiu na minha realidade. Então, ela é moldada a partir de outros parâmetros, né? De uma outra relação. Eu morava entre favelas em Bangu, assim, então eram áreas, né, onde aconteceu um monte de coisa, desde áreas de desova até várias outras violências que aconteciam entre facções ou polícia, etc. Na Baixada já era uma outra realidade, né? Uma coisa um espaço onde eu podia estar na rua, onde eu podia brincar com as outras crianças, onde a gente ia rodar o bairro inteiro com a canela russa, com o shortinho, que ninguém ia confundir aquela criança com nenhuma outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, também era um espaço de controle, onde as crianças, por exemplo, uma das diversões para uma criança, uma coisa muito violenta, né? É ir assistir uma pessoa que foi executada, como ficou o estado do corpo
Então, são coisas que eram bem naturalizadas e que aí depois, na vida adulta, a gente passa a desnaturalizar quando você percebe que aquilo faz parte de um processo, né, violento que foi imposto para você e para vários outros iguais a você. Aí você acredita que isso seria diferente, por exemplo, se você tivesse sido criada na Zona Sul do Rio? Claro e evidente. A não ser que eu fosse criada, talvez, em alguma favela da Zona Sul, aí minha realidade seria diferente. Mas os dilemas de uma pessoa preta da classe média são outros dilemas, né? Vamos ser sinceros. Existem as pautas, elas são importantes, né? Todas as pautas são importantes dentro do seu espaço ali de relevância, dentro da sua questão. Mas são questões que são diferentes. Acho que quando a gente pensa em relacionamentos entre pessoas negras, quando a gente pensa na, na questão de como crescer na vida, se a gente tem essa necessidade para ter para onde nós iremos. Então, isso na periferia tem um outro status, né? Faz também com que as pessoas que escolham, né, ser outras pessoas precisem fazer uma outra força para poder romper aquele espaço, ou precisem realmente assumir ali a loucura a qual elas são impostas, né, por serem diferentes ali daquela aquele trenzinho imposto para todos. Bem. Do ponto de vista da questão racial, aconteceu alguma coisa que marcasse você nesse período de início da juventude? Olha, para gente, para pessoas como nós aqui nessa entrevista, acho que não existiu aqui que alguém disseram, né? As nossas vítimas, né, venciam isso. Então, os problemas estavam sempre referentes a querer descaracterizar isso, né? Então, a escola, de alguma forma, a igreja foi muito mais objetiva nesse processo racial, a escola muito mais objetiva, né, na figura da criança, está ali zoando o amiguinho e o bullying, o racismo e a homofobia. E na igreja é todo o processo, precisar ser algo mais benéfico, você precisar aderir a uma corporeidade que não corresponde às corporeidades que nós, né, temos e que, né, descendem, né, dos nossos ancestrais, da nossa relação com a realidade cultural, enfim. E o que é para uma pessoa negra ser algo mais benéfico, né? Ter que se purificar e ser branco mais que o branco para poder alcançar a divindade de Deus. Então, o espaço subjetivamente me mandava várias mensagens mentais ali, colaboravam para que eu não conseguisse, né, enxergar dentro dos processos. Mas ainda por eu já perceber que meu corpo era um corpo desviante, né, desse espaço. Então, trazia um duplo desconforto. Você costuma destacar que o seu primeiro contato com a arte musical se deu exatamente na igreja, no coral, as aulas de canto, né? Então, essa contradição, esse ambiente conservador, esse ambiente que, de uma certa forma, você se sentia tolhida, e, ao mesmo tempo, foi o que revelou a arte para você. Fala para a gente sobre isso. É uma loucura, né? A gente se perceber dentro dessas imensas contradições. Mas era o que a possibilidade daquele momento, né? Era a possibilidade daquele momento. Eu já me encaminhava para um processo um pouco depressivo, de estar tentando me entender na vida, e a igreja abraçou isso naquele momento. A música foi a primeira parte, assim, primeira coisa que me agarrou aquele espaço, né? E a possibilidade de te dar um microfone, de você ter uma voz ali dentro. E dentro do processo de uma adolescente depressiva, aquelas canções, aquele lugar, né? Aquela necessidade da proteção era muito verdadeira para mim até então. E me auxiliava, né, no meu processo ali, crescendo na Baixada e tudo mais. Mas aí, posteriormente, o meu corpo ele vai se desenvolvendo, eu vou fazendo 15, 16 e tudo mais, e aí vem toda uma sexualidade, vem toda uma questão de gênero que também começa a se colocar ali também, eu estando em
desconforto, né, com aquele corpo masculino, com aqueles trajes, com aquela vida inteira ali. E foi o que me causou esse movimento de cisão. Eu não conseguia acreditar que o meu gênero, né, que a minha sexualidade até então era um problema, porque as explicações que a religiosidade me davam, elas eram inconclusíveis para o tamanho do sentimento que meu corpo pulsava. Então a explicação eu não conseguia acompanhar, mas eu também não tinha condições de elocubrar tão bem sobre aquilo. Então eu fui guiando, né, seguindo até encontrar na universidade um espaço para poder romper com aquilo, de ter algum discurso que fosse mais forte, né, que batesse de frente com aquela realidade ali. Que igreja era essa? Olha, eu já fui de algumas igrejas. Já fui da Assembleia de Deus e já fui de uma igreja chamada Comunidade Evangélica Pensadores por Cristo, que hoje virou uma Assembleia de Deus também, que era uma igreja que tinha numa dissidência da Igreja Sinais e Prodígios. Ou seja, passei minha vida em igrejas pentecostais, né? E é interessante porque essa sua iniciação, então, na música, numa igreja evangélica, portanto, protestante, nos lembra, então, aquilo que acontece nos Estados Unidos, né? Onde as igrejas, mas lá você ainda tem a divisão racial nas igrejas negras, são o grande celeiro da produção de cantores e cantoras da maior qualidade. Né? Sim, é maravilhoso. Foi aí que eu me agarrei, porque na igreja a gente não tinha um coro, a gente tinha um ministério do louvor que fazia a música, né, nos cultos, e eu descobri o coro na escola, colégio estadual que eu estudava no centro de Caxias, tinha um coro, né, e a maior parte das pessoas que estavam no coro eram evangélicas, porque eram essas que tinham contato com a música, essas que de alguma forma tinham conseguido pagar alguma aula de canto. E aí acabava que o coro também viria a ser um coro gospel, porque todo mundo era da igreja, inclusive regente, não sei o que e tal. E foi aí que eu fui me atendo a esses referenciais, tanto os referenciais norte-americanos de música, né, gospel, e aquele universo das igrejas negras, e aquilo que me saltou muito aos olhos, né, de conseguir me ver dentro de um universo além do Um Maluco no Pedaço e afins. E depois descobrindo o soul de São Paulo, porque já tinha um movimento gigante de coros e de cantores que faziam um som que me trouxe todo um referencial soul no Brasil. Eles, na verdade, eu acredito que eles sejam um capítulo na história do soul brasileiro, sabe? Esse movimento do gospel final dos anos 90, anos 2000, veio uma galera bem forte, trouxeram um referencial forte dos Estados Unidos, mas também criaram milhares de coisas e possibilidades e teias que estão ainda se desdobrando entre vários artistas que saíram dessas movimentações, que estão hoje cantando pagode, muitos artistas de pagode que têm esses referenciais vocais e tal, em áreas diversas. Eu estou no jazz, saí até um pouco do soul, vim para um outro babado, mas é pulsante, é visível, né, na voz, nas músicas, na construção das poesias desses artistas, a influência desses movimentos. Você mencionou, então, o fato de você ter estudado história, né? E durante, então, o curso, a consciência que aquilo veio lhe trazendo a respeito das questões que você já vivenciava, como aquilo lhe possibilitou entender mais essa realidade. Né? Mas essa é uma resposta mais longa e a gente deixa para o próximo bloco. No final do primeiro bloco, então, eu fiz uma pergunta relacionada à importância que teve para você o estudo da história. E você menciona como tendo influenciado, feito com que você compreendesse melhor vários aspectos da realidade que você vivenciava. Fala para a gente sobre isso. Nossa, foi uma loucura, né? Porque eu vivia o universo de Caxias, toda aquela vidinha entre o centro, a minha casa e alguns municípios da Baixada Fluminense. E aí eu desci no Maracanã, né? Aquela loucura do trem, na viradinha ali de 2000 para 2012, e era todo um transtorno para qualquer trabalhador, estudante que fosse pegar o trem. Então,
todo o processo para chegar na universidade já era algo que me traria consciência, que colocava a consciência na minha cabeça na porrada. Então, quando eu chegava lá e ia ler o Marx, quando eu chegava lá e ia ler qualquer outro autor ali que eles estavam colocando, eu ficava o tempo inteiro pensando nas influências daquilo na minha vida, porque a minha intenção de ter ido para lá era realmente romper com processos, né? Que eram mentais, que eram corpóreos, enfim. E na escola eu tinha estudado história e tinha entendido, né, percebido na história um lugar revolucionário ali, um pensamento. E acho que foi isso que eu fui procurar na universidade. Mas quando eu chego lá, é essa cisão, assim. Eu vi muitas cabeças complicadas, muita pessoa com um pensamento muito liberal, muito complicado ali. E a guerra que foi você estar numa sala com várias pessoas que são liberais, brancas, não sei o que e tal, e você vem da Baixada e você levanta às 5 da manhã para estar numa aula às 7, que você chegou às 7h40 porque o trem atrasou e o professor não está nem aí, vai te dar falta igual. Então, sabe, o texto desce muito mais amargo, muito mais inteligível. As coisas, a história vista de baixo, a história dos subalternizados, a interseccionalidade, a questão queer, ela chega muito inteligível, porque os nossos corpos já passaram por todas essas violências. Então, ela vem mais como um processo de fazer com que te ilumine o processo, que você ainda não tem tanta noção de ter percebido, do que realmente te inaugurar alguma realidade, sabe? Você se lembra de alguma obra, de algum autor em especial que tenha marcado mais você nesse período? Eu lembro Bell Hooks, né? Uma super, hiper, mega, ultra power referência de todos, agora que, né, desencarnou, fez sua passagem, mas deixou a sua obra que é maravilhosa. E Bell Hooks, eu acho que a questão da Bell Hooks é ela conseguir me aproximar, que a história, né, dentro da universidade, ela tem uma distância com as pessoas, até com outros intelectuais. E a escrita dela e o lugar para onde ela escrevia né, quando ela fala, né, das cartas dos meninos que eram presos e que escreviam, que estavam lendo sobre masculinidade com ela. Então, ela é uma autora que me fez querer rever a universidade, me fez querer rever esse pensar, esse lugar do pensamento, porque vários processos foram muito violentos. Então, a imposição de certas coisas, de certas emendas, de certos autores, de certas questões da língua que você obrigatoriamente sabe. Professores que diziam que espanhol é dialeto, se você não sabe falar nem o inglês, você não deveria estar ali. E aí você precisa realmente se agarrar, encontrar pessoas como ela para te dar aquela suavizada na vida, né? Agora, recentemente, eu tive um que virou meu livrinho de cabeceira, que é o Rediscutindo a África, que agora já se tornou o segundo livro pela galera da Unilab, que está trazendo vários artigos de escritores, queers, mulheres trans, mulheres lésbicas, pessoas gays, africanos, e fazendo esse diálogo com o Brasil. Enfim, a teoria queer também, quando eu tive acesso ao texto da Guacira Louro, que é uma historiadora, pedagoga lá do Rio Grande do Sul, que foram coisas que me destronaram, assim, tipo, eu posso existir aqui, porque as coisas pareciam que eram inconclusivas para mim, eram caixas onde eu tentava me encaixar e elas estavam sempre pela metade, meu braço ficava para fora, a cabeça ficava do lado. E aí eu vi que não existia caixa de verdade, né? Essas leituras, na verdade, elas resolveram quebrar as caixas, jogá-las pela janela e abrir em outras possibilidades, em outras, né? E foi para mim libertador. Foi para mim libertador ter entrado na hora da Idade Média e descoberto que o purgatório foi inventado em alguma data tal, depois do concílio tal, onde eles estavam discutindo se sim ou não pelo Santíssima Trindade, se aquilo era um consenso da igreja ou não. Isso tem uma data, isso tem um dia que foi escrito, onde as pessoas discutiram e falaram, não, isso é isso. Isso não é uma coisa que foi dada e que está aí pairando no mundo para todo. E diga uma coisa, e a questão sexual, como foi que você começou a perceber que não se enquadrava na visão tradicional? Muito, 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 muito novinha.
muito, muito, muito novinha, porque eu não tinha interesse pelas coisas dos meninos. A única coisa que eu gostava era de carrinhos. Mas mesmo quando eu estava brincando de carrinho, era tipo ônibus. Estou indo de um lugar para o outro, linhas de ônibus. No geral, eu queria ter bonecas, eu queria, né, usar sapato, eu queria ter outro corpo. Em algum momento a gente vai deixando de só ser uma criança e passando a ter interesse por algumas questões de gênero, né? E junto disso foi vindo as violências. Então eu comecei a criar espaços para viver aquilo. Então, como eu sabia que se eu fosse botar o salto, alguém ia me olhar feio e ia me murchar, eu esperava todos saírem para poder usar ele atrás da porta. Eu sabia que eu não ia poder ter a boneca e tal, eu improvisava uma boneca com coisas que eu tinha em casa que pudessem fazer, entendeu? E aí eu fui me criando uma azula dentro da casca de uma outra pessoa. E você acha que esses, digamos, disfarces, né, que você procura, foi obrigada a usar, funcionaram direito? Ninguém conseguiu perceber nada, nem em casa, nem na igreja? Sim, claro que sim. A cobrança pelo corpo masculino, né, por essa masculinidade do homem negro, não sei o que, essa herança que acarreta ali, elas te impõem um lugar. Eu vesti roupas de como a gente chama, roupa de bofe a vida inteira e, sabe, quando eu olhava no espelho, não ficava igual ao meu irmão, não ficava igual ao meu primo, não ficava igual ao meu amigo, porque era outra coisa, porque era um outro corpo, porque quando eu olhava, o meu olhar dizia outra coisa, a minha forma de parar dizia outra coisa. Então, eu nem conseguia me achar realmente uma pessoa bonita quando eu estava me vestindo de homem. Parecia que tinha alguma coisa que não estava encaixando ali, que era falso. E o estudo da história também te ajudou nesse processo? Com certeza, em todos os processos, assim. Porque e é muito louco, porque eu também, como você percebeu, eu falei também com muito pesar da história, também falei com dor, também falo reclamando, resmungando dos processos racistas, dos processos transfóbicos e de todas as capitanias hereditárias da academia que faz com que, né, as coisas sejam muito complicadas, mas, ao mesmo tempo, foi um espaço onde me deu autonomia de pensamento, onde eu pude me construir no meio dessas teias, entende? Então, enquanto eu estou lendo um cara, poxa, quando eu estava lendo o Weber, eu lembro que foi uma coisa muito que me fez passar mal. Eu não tinha nem ciência, mas eu lembro que o texto começava falando sobre a grandiosidade da Europa em relação ao resto do mundo. Tipo, se a China inventou a bússola, a Europa desenvolveu sei lá o quê. Se você quem fez não sei o quê. E aí, isso é tipo o início do texto dele para depois ele entrar lá no seu tratado, que todo mundo lê e está lendo até hoje. Antes disso, teve toda a lavagem cerebral para depois... Essa manifestação do eurocentrismo, né? Exatamente. E aí, mesmo que eu não tivesse, naquele momento ali de calor, condições de entender, né, o buraco do eurocentrismo, do colonialismo e de todos esses ismos, aquilo me trazia um imenso desconforto. Aquilo me trazia uma sensação de alguma coisa que não era minha, e eu estava indo lá para pegar alguma coisa. Eu acreditava estar indo lá para me apossar de alguma coisa. E quando eu cheguei lá, parecia que aquela coisa tinha ficado muito mais distante de mim, muito mais inacessível para mim. Na área da música, você trabalha com uma fusão de gêneros, que inclui o samba, o jazz, o rap, o funk carioca. Como é que você consegue juntar tudo isso? E para dar uma mensagem, evidentemente, não é só, né? É para dar uma mensagem. Para dar uma mensagem. Então, a gente diz que aprendeu com o Gilberto Gil, que aprendeu com o Jorge Ben, que aprendeu porque essa galera fez absolutamente tudo. Tudo que deu, com muito respeito, né, a todas as linguagens. Eu acho que existe sempre um limite que é tênue, mas que precisa ser respeitado entre linguagens para você não enfiar ideias e coisas fora de lugar. Mas eu acho que tudo pode ser dialogado porque nós estamos nesse caldeirão. Eu vivi a minha vida inteira ouvindo funk desde a infância, ao mesmo tempo que eu ouvia samba. E ao mesmo tempo que eu sou uma travesti, e aí eu tenho todo esse rolê, a música, o boi, isso, aquilo, não sei o quê, que também me encanta, que também é meu. E nisso,
eu não consigo me desgarrar de uma coisa. Eu acho que já existiu um tempo no mundo onde um artista ia se colocar como eu sou uma cantora de jazz e vai ser aquela coisa jazz forever. Não, hoje eu me coloco enquanto uma cantora de jazz, porque é a minha referência vocal, acho que é o que mais marca. Mas o jazz, inclusive, ele é tudo, né? Ele é fusion. Então, eu consigo colocar todas as coisas dentro dele e tudo conversa, tudo é andara. Tem alguma... Você, além de cantar, compõe também. Alguma composição sua que você pudesse dar uma palhinha para a gente, que representasse bem a sua música? Essa canção eu fiz dentro de um projeto de rap, olha aí, já dialogando com o rap, um pouquinho diferente, né, da outra canção que veio na divulgação. E entendendo esses movimentos aí que estamos vivendo no Brasil atualmente, né, e dialogando com o meu processo, né, da travestilidade, da transição que estava acontecendo ali naquela situação. Acordei o mundo ao meu redor, resolveu traduzir para mim o seu pior. Todos os acordos e jogos, mudanças de modos, tentam construir o meu melhor. Todos os destinos dos votos. Seu nasci o fascismo é o pior, ancorado à miséria da plateia e suas fobias velhas, da colônia ao império, pretos novos, pretos velhos. Dos escombros travesti eu venho, dos escombros mulher preta eu também venho, dos escombros me levanto como um leão. Eu não tô sozinha, eu entendo. Quando tu me olha, também tô te vendo. E todos os planos, baby, eu entendo. Mas tu não me pega porque eu sou o vento. E tu me respira e nem tá percebendo. Azula, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela sua participação e nós lhe desejamos muito e muito sucesso. E com certeza você vai obter. Você tem o talento, você tem o dom para isso. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. Foi maravilhoso o nosso papo, agradecedor. Estou muito feliz de estar participando, né, desse movimento. E é isso, um ótimo ano para nós, muita prosperidade, caminhos abertos. Assim Eu sou Azula da Cor do Mar no Instagram.